Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir e que agora deixamos cair no nosso coração, ela faz um apelo a cada um de nós, que nós façamos brilhar aquele dom, aquele carisma que nós recebemos no dia do nosso batismo. Todos nós que fomos batizados recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é pobre, o Espírito Santo não é vazio, o Espírito Santo é rico de dons e carismas. E ele distribui abundantemente a cada um que foi batizado os seus dons. Agora nós precisamos fazer o que o Evangelho nos diz, fazer com que esses dons venham à tona. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama, mas coloca no candeeiro para que todos os que entrem vejam a luz. Assim também, se o Espírito Santo é a luz de Deus brilhando em nós, nós não podemos esconder essa luz, não podemos deixar essa luz tímida, quase apagando. Nós temos que fazê-la brilhar para que todos possam vê-la e, vendo essa luz de Deus em nós, possa também querer fazer parte dessa comunidade, possa também querer encontrar-se com esse Deus que nos enche de luz, que nos dá os carismas, que nos dá os dons necessários. Imaginem só vocês, olha quanta gente tem nessa igreja. Eu acredito que grande parte, se não todos, foram batizados. Então, quantos dons e carismas nós temos aqui? E aí, a gente pode se perguntar: será que todos nós estamos colocando esses dons a serviço da comunidade? Ou tem alguns que estão com o dom ali guardadinho, escondidinho, tem medo de tentar, tem medo de mostrar o seu dom, tem medo de acreditar que é possível fazer alguma coisa? Se nós todos tivermos a coragem de colocar os nossos dons a serviço, de colocar a nossa vida nas mãos de Deus, a serviço dos nossos irmãos, nós vamos fazer uma revolução. Porque olha só quantas pessoas tem aqui dentro que podem contagiar tantas outras que não estão aqui dentro. Só que nós não podemos deixar nossa luz apagar, não podemos deixá-la escondida, precisamos torná-la manifesta. O Evangelho nos dizia que tudo aquilo que está em segredo precisa ser publicado em alta voz. As pessoas precisam conhecer essa beleza do Evangelho que um dia nos seduziu. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós fizemos um encontro com Jesus que marcou a nossa vida. É porque nós ouvimos as palavras desse homem que nos encanta, que nos interpela, que nos chama à conversão, mas que também nos envia em missão. E se nós fizemos a experiência de encontrar com esse Jesus, menino, mas também adulto, e isso mudou a nossa vida, precisamos também fazer com que outros se encantem, com que outros também experimentem dessa mesma beleza que nós experimentamos. Papa Francisco tem dito nos seus últimos discursos que não se pode guardar para si mesmo a beleza daquilo que nós experimentamos de Deus. Quem fez a experiência, quem se encantou por Jesus, tem que encantar a outros. E o Papa Francisco também tem falado sempre da alegria do Evangelho, da alegria do missionário. Não podemos anunciar uma boa notícia de cara feia, ou não podemos anunciar uma boa notícia com cara triste, porque senão não é boa notícia, senão não encanta ninguém. E nós cristãos somos aqueles que temos uma grande notícia para anunciar. A notícia de um Deus que nos ama tanto, que se fez pequeno, tão pequeno, na forma de uma criança, somente para estar pertinho de nós.
de tanto amor que Ele tem, que Ele não se conforma de estar longe daqueles que Ele criou. Ele não se conforma de estar distante dos seus filhos. Ele quer se fazer presente. Ele quer experimentar também na sua vida aquilo que cada um de nós experimentamos na nossa vida. E por amor Ele vem ao nosso encontro. E não se contenta só em estar no nosso meio. Ele quer mais. Ele nos capacita. Ele nos torna membros da sua comunidade, membros do seu povo. E Jesus, ao longo de toda a sua vida, Ele nos ensinou como ser como Ele era. Alguém capaz de fazer em tudo a vontade de Deus. De colocar a sua vida toda a serviço dos outros. De amar tanto que não se importa até de morrer para que aqueles que Ele ama, aqueles que Ele amava, não sofressem. Ele sofre. E nós somos chamados a fazer isso também. Nós que experimentamos desse amor, nós que experimentamos desse Jesus, somos agora chamados a levá-lo também aos outros, a ajudar esses outros a fazerem essa mesma experiência. E aqui que entra a missão, porque missão é isso, é ser enviado por Deus para levar essa boa notícia a todos os povos. Quando nós vemos as crianças com todas essas cores, com toda essa beleza, não é à toa, é porque no mundo existem 5 continentes, cada continente representado por uma cor, para dizer que a palavra de Deus, essa boa notícia, essa alegria de que nós somos salvos por um Deus que nos ama infinitamente, tem que chegar a todos os povos. E o grande problema é que nós que vivemos no Brasil achamos que todo mundo é cristão, que todo mundo conhece Jesus, porque a nossa igreja é cheia. Olha quanta gente. E quando a gente pensa, o Padre Reginaldo dizia que eu vivi nas Filipinas 5 anos. Quando a gente pensa na Ásia, o maior de todos os continentes, e lá tem 4% de cristãos. 4%. As Filipinas e a Coreia são os 2 únicos países que se pode dizer cristãos na Ásia. Todos os outros não são. Vietnã, China, Tailândia, Indonésia, e aí a gente pode contar todos os outros países. Japão, né? Minoria cristã. Pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir falar desse Jesus, desse Deus que vem ao nosso encontro. E como que nós podemos ficar tranquilos, sabendo que tantos irmãos nossos não puderam, não tiveram a oportunidade de fazer esse encontro que nós fizemos, de experimentar a beleza e o amor desse Deus que nós experimentamos? Não que eles vivam sem Deus, mas tem outra experiência que de repente pode ser enriquecida com a nossa experiência. E mais ainda eu diria, quando a gente vai em missão, a gente não só oferece, mas a gente também recebe. E às vezes recebe muito mais do que aquilo que a gente oferece. E aqui está a beleza de Deus, que se manifesta também na outra cultura, que se manifesta também no outro povo, que se manifesta também nas outras religiões. E como é gostoso poder fazer do mundo a nossa casa, poder chegar em qualquer lugar e se sentir irmãos uns dos outros. E a gente pode, dizia a primeira leitura de hoje, que o corpo é um só, o de Cristo, mas os membros são muitos. Cada um de nós somos um membro de Cristo. E Jesus, que é muito mais que os cristãos, Ele é irmão de todos os povos, Ele tem membros espalhados por todos os continentes, que nós precisamos também descobri-los, encontrá-los, amá-los e com eles construir esse reino de Deus. Fiquei sabendo que também nesses dias vocês estão fazendo um gesto bonito, ajudando a igreja da Guiné-Bissau, ajudando Dom Pedro Zilli na sua missão.
Nem todos nós, dizia a primeira leitura, que nem todos são pregadores, nem todos têm o dom de línguas, nem todos têm o dom de interpretar. Cada um tem o seu dom. Nem todos nós poderemos ir lá na África, lá na Ásia, lá na Oceania, lá na Europa, para levar a palavra de Deus. Mas todos nós podemos participar dessa missão de alguma forma. A nossa contribuição financeira é uma forma, como vocês estão fazendo. Aquilo que vocês estão fazendo aqui, sem sair de Maringá, vai chegar lá do outro lado do oceano e vai fazer aquela comunidade ter a alegria de poder também ter o seu poço de água, ter também a sua igreja, ter também um local de se reunirem, de se encontrarem entre os irmãos e com Deus. E como é gostoso para aquele povo poder saber que tem gente que eles nem conhecem e talvez nunca vão conhecer, mas que se preocuparam com eles, que se sentiram irmãos deles mesmo à distância. Como é gratificante! Nós tivemos essa experiência no ano passado, a comunidade que eu estava, Jandaia do Sul. Nos comprometemos de ajudar a paróquia São Francisco Xavier, lá nas Filipinas, onde eu vivi. Uma área de 20 mil habitantes, 5 comunidades, área de periferia, favela, e nenhuma das 5 comunidades tinha sequer uma capela para rezar. Rezava nas garagens das casas, que na favela não são tão grandes. E daí nós nos comprometemos, a paróquia São João Batista, de ajudá-los a construir uma capela. Eles compraram o terreno e nós nos comprometemos de ajudar. E no ano passado nós damos 60 mil reais. E esse ano, no mês passado, já recebi as fotos da capela construída. E as manifestações de carinho